pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa disciplina de tributos aplicados a logísticas, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o imposto sobre serviço. O imposto sobre serviço, ele está determinado aqui na Lei Complementar 116, né? Essa lei, ela dispõe sobre esse imposto sobre serviço ou imposto sobre serviço de qualquer natureza, que a gente chama de ISS ou ISQN, né? Ele é de competência dos municípios, então, é os municípios que fazem a sua cobrança, tá? É o imposto, como o nome diz, sobre o serviço, mas a lei complementar, que é essa que está disposta aqui, a 116, ela regulamenta e coloca as regras gerais da sua cobrança, tá? Então, aqui a gente observa, por exemplo, na tela, o imposto que não incide sobre. Então, ele vai determinar, por exemplo, o que não é possível incidir o ISS, tá? Então, a Lei 116, ele vai fazer essa determinação geral, mas os seus municípios, né, na verdade, os municípios irão fazer esse processo de cobrança e irão poder determinar a sua alíquota dentro da margem de 2 a 5%, tá? A gente viu nas aulas anteriores, né, o que são os elementos que formam os tributos, como as alíquotas, é, o- é, a gente viu as alíquotas, a gente viu os tipos de incidência, a gente observou os fatos geradores, né? Observamos também as espécies tributárias. Então, até o momento, nós observamos um arcabouço de informação que nos ajuda a entender o que é o tributo, né? As suas espécies, as suas alíquotas, as suas diferenças entre as espécies. E a partir de agora, nós vamos observar os tributos sobre o consumo, tá? Que é o nosso grande foco dentro da área logística, tá? Então, nós vamos começar pelo imposto sobre o serviço, que é um imposto que incide sobre o serviço, né? E ele é um imposto muito relacionado à área logística, tá? Quando a gente fala de prestação de serviço, por exemplo, de cargas de transporte, tá? Dependendo dos destinos, sempre, tá? Nós vamos observar aqui. Tá. Então, como eu disse para vocês, o conceito, né, de imposto de serviço é o que o próprio nome diz, né? É o imposto que incide sobre essa prestação de serviços, tá? Que vão estar determinados nessa lei 116, né? Essa lei complementar 116. Então, vai ser estabelecido que esse imposto, né, como está disposto aqui, né, como está colocado aqui, ele é de competência dos municípios, então nós observamos que o ICMS, por exemplo, ele é de competência do Estado. O IPI é de competência do município, do governo federal, da União. O ISS é de competência do município. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é o município que faz a sua cobrança, tá? É o município que arrecada imposto sobre serviço, tá? Então eu posso dizer que é, grande parte das receitas próprias do município, receita que ela mesmo gera, vem dos prestadores de serviço, tá? Porque é um tributo que é de competência da sua cobrança, tá? Então, o tributo ele vai ser de competência desses municípios e ele sempre vai incidir, né? Ou seja, vai ser cobrado em cima dos serviços que são prestados pelas pessoas jurídicas ou também de profissionais autônomos, tá? Então, pessoas jurídicas são aquelas que vai ter o CNPJ e profissionais autônomos são aqueles que desenvolvem suas atividades como pessoa física, mas que emitem notas fiscais, por exemplo, tá? Advogados, dentistas, eles podem desenvolver suas atividades, eles não têm uma empresa, mas eles trabalham de uma forma autônoma e, na medida que eles forem prestando conta dos seus serviços, emitindo notas, eles são pagadores de ISS, tá? E as pessoas jurídicas prestadoras de serviço, tá? Vamos pensar em exemplos. Quem são essas pessoas jurídicas prestadoras de serviço? Empresas de turismo, empresas que prestam serviços voltados para reparos, construção, engenharia, tá? Isso todos são exemplos. E eu posso ter também um escritório de advocacia, que é uma empresa, um CNPJ, que ele vai pagar ISS, tá? Na área logística, né? Uma consultoria da área logística, tá? Um serviço de armazenamento, tá? Serviço de entrega, todos são serviços, tá? Então, a prestação de serviço é o fato gerador dessa obrigação, tá? Então, toda vez que eu presto serviço, eu tenho a
existência da cobrança do ISS. O preço do serviço vai ser a base de cálculo, ou seja, se o serviço ele custou R$ 1.000, a base de cálculo, ou seja, o valor pelo qual eu vou cobrar o ISS é R$ 1.000, tá bom? O prestador de serviço ele vai ser o contribuinte. A gente falou nas aulas anteriores sobre o contribuinte de fato e o contribuinte responsável, né? A gente viu que o contribuinte responsável é aquele que é o responsável por fazer o recolhimento do tributo, né? Repassar o pagamento. Mas não é ele que paga o tributo, tá? Então, há uma diferença entre o responsável, que é a pessoa que repassa o pagamento do tributo, e o responsável de fato, que é quem efetivamente paga, tá? Nesse imposto aqui, no imposto sobre serviço, nós vamos observar que o contribuinte de fato, ele vai ser o contribuinte responsável também, tá? Então, toda vez que eu presto um serviço, eu sou responsável por pagar o imposto daquele determinado serviço, tá? E isso não é repassado para o meu cliente, né, diretamente, tá? Então, o prestador de serviço, ele vai ser o contribuinte. Tanto o contribuinte de fato como o responsável. Ele vai ser o responsável por recolher, né, fazer a obrigação, e ele também vai ser responsável por pagar efetivamente, tá? Não fazem parte da lista do ISS os serviços que ficam na competência dos estados. A gente vai observar um pouco mais à frente que o ICMS ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, mas também de serviços, como está posto aqui, serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Então, se eu digo a vocês que a gente tem um serviço de transporte entre estados, um frete entre estados, eu não tenho incidência de ISS, tá? Entre municípios, eu também não tenho ISS, eu tenho ICMS. Já se for uma movimentação de um serviço dentro do próprio município, sim, vai ocorrer ISS, tá? Então, o ISS é sobre o serviço, exceto os que são cobrados pelo ICMS, que são o quê? Serviços de transporte interestadual, ou seja, entre estados, intermunicipal, ou seja, entre municípios, e serviços de comunicação, que são serviços de telefonia, tá? Esses são de cobrança do ICMS, tá? Não do ISS. E aí a gente entra aqui no fato gerador. O fato gerador, como foi colocado, é o serviço, tá? Então, toda vez que ocorre o serviço, há uma incidência de ISS, tá? Então, como dito, o fato gerador de ISS é essa prestação de serviço. Existe uma lista que está anexa à Lei Complementar 116, é, que vai dizer quais são essas atividades que são geradoras de incidência de ISS, tá? Ainda que essas não se constituam como atividade preponderante do prestador. Isso quer dizer apenas que eles têm essas atividades como atividades secundárias, mas não é o foco principal do seu trabalho, tá? Vamos pensar aqui, uma loja de material de construção, ela vende produtos de construção, mas ela pode também vender o serviço de encanação, tá? Então, quando ela vende o produto, ali não gera ISS, porque aquilo não é um serviço, é um repasse de produto. Mas quando ela faz esse outro serviço, que não é o foco principal, ela sim incide ISS, tá? Então, houve esse trabalho de prestação de serviço, há essa incidência de ISS, tá? A prestação de serviço, ela pode abranger ela abrange o fornecimento de trabalho, tá? O fato de haver fornecimento de material não exclui o fato gerador do serviço, tá? Então, assim, os serviços que são descritos na Lei 116, sem menção de cobrança de ICMS, representam o fato gerador do ISS. O que é que a gente quer dizer? Que, por vezes, você faz uma prestação de serviço, mas utiliza também algum tipo de material, tá? Isso não quer dizer que o serviço que você está prestando, ele deixa de incidir ISS, tá bom? Então, o ISS, ele incide ainda sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preços ou pedágios pelo usuário final do serviço, tá? O que é que a gente quer dizer aqui? Que o ISS, ele incide sobre serviços, tá? Na área pública, geralmente os serviços são gratuitos, mas a gente tem serviços que são da área pública que são repassados para a iniciativa privada. Vamos a um exemplo. É,
As rodoviárias. As rodoviárias, elas são espaços públicos que são concedidos à iniciativa privada para tomar conta. Então, quando eles tomam conta dessa rodoviária, eles cobram taxas. Essas taxas são para você passar na roleta, para fazer as suas viagens, né? É um ticket que você cobra para poder acessar os transportes que estão ali dentro da rodoviária e tudo que contém ali, tá? Então, ela está prestando para você um serviço, tá? É a iniciativa privada que está ofertando. Por quê? Porque ela recebeu uma concessão do ente público para prestar o serviço, tá? Então, nesse momento, essa organização privada ela vai pagar ISS, tá? Por prestar esse serviço a você. É diferente dos serviços da iniciativa pública puramente, né? Como a gente vai ao médico na iniciativa pública. A instituição pública não paga ISS por fornecer esse serviço para a gente, porque é um serviço da entidade pública, tá bom? Os serviços descritos na lei complementar, que devem ter cobrança de ICMS, né? Ter cobrança separada de ICMS, tá? O que é que a gente quer dizer aqui? Que, via de regra, tá? Via de regra, os serviços eles são prestados e você paga ISS. Quando houver algum tipo de uso de material, eles podem ser embutidos, quando forem materiais irrisórios, menos significativos, tá? São materiais que são necessários para o desenvolvimento daquela atividade, né, daquela prestação de serviço. Você não tem a cobrança separada de ISS para o serviço e ICMS para o produto, tá? Mas existem itens que são obrigatórios haver essa separação. Então, deixa eu pensar aqui. Essa relação aqui diz assim, que os serviços descritos nessa lei devem ter cobranças separadas de ICMS e são apresentados a seguir. O que é que a gente quer dizer? Que esses serviços que estão dispostos aqui, tá? Esses são alguns exemplos, eles vão ser obrigados a, quando for prestar o serviço, você vai cobrar ISS pelo serviço e vai cobrar ICMS pelo produto, tá? Então, um exemplo muito clássico é a questão de troca de óleo, tá? Vamos pensar aqui, troca de óleo. Você vai trocar o óleo de uma moto, você vai trocar o óleo de um carro, tá? Entra nessa parte aqui de lubrificação, tá vendo? Limpeza, lustração, revisão, carga. É a atividade 14.01. Quando você vai trocar o óleo de um veículo ou de uma moto, tá? Você compra o óleo e paga pelo serviço do prestador, tá? Existem casos aqui a instituição, a empresa, ela não cobra pelo serviço da troca do óleo, ela cobra só o valor do óleo. Tudo bem, tá? Ela disse que não vai cobrar o serviço, então tudo bem. Você vai pagar só pelo óleo. Então é como se você só estivesse comprando óleo, tá? Mas, via de regra, esse é o caminho. Você vai em cima do serviço da pessoa que vai prestar o serviço de fazer a troca do óleo, ou seja, do mecânico, vai ser pago o ISS a essa empresa, porque ela está prestando o serviço de troca de óleo. O produto, que são os óleos que você vai comprar, já não é tributado pelo ISS, porque não é um serviço, é um produto, tá? Então aqui a gente tem exemplos, ó. Reparação, conservação e reformas de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, 7.05. Exceto fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço que fique sujeito ao ICMS, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Que a reparação, a conservação, a reforma, né, das estradas, dos edifícios, você vai cobrar o quê? ISS, tá bom? Por quê? Porque você está prestando um serviço, tá bom? Quando houver a colocação de produtos, né, que é esse aqui, tá? Exceto o fornecimento de mercadorias que são produzidos pelo prestador de serviço, fora do local da prestação de serviço, vai ser sujeito ao ICMS. Então, vamos pensar que, para essa reparação, né, para essa reforma desse edifício, a empresa de engenharia ela vai prestar o serviço, mas ela também vai fornecer os itens. Vamos pensar aí, areia, cimento, o porcelanato, tá? Então, o serviço que ela vai prestar é ISS, tá? Os produtos que foram trazidos vai ser cobrado ICMS, que é o imposto sobre que é o imposto sobre circulação de mercadoria, que a gente vai estudar lá na frente, tá? Vamos pensar na área de movimentação de material, na parte de logística. Quando eu presto o serviço de movimentação desse material, eu tirei esse material
do Benedito Bento e estou levando para Santa Lúcia, tá? Dentro da mesma cidade. Eu estou prestando um serviço. Se eu forneço caixas para embalar esses produtos, tá? E eu vou fornecer caixas, essas caixas deveriam ser tratadas como produto, tá? E não como um serviço, ok? Então, isso são situações que o ISS é cobrado separadamente do ICMS, tá? O contribuinte de fato e o contribuinte responsável é o que eu já disse para vocês, tá? A pessoa que presta o serviço, ela vai ser o responsável por pagar o serviço, né? E o prestador vai ser, ao mesmo tempo, o responsável por cobrar o serviço, por pagar o tributo e por fazer o trâmite de pagar, né? Que é o contribuinte responsável, tá? Então, vamos lá. A Lei 116, ela vai permitir que cada município determine, na sua legislação própria, a instituição da figura do contribuinte responsável para a retenção do ISS dos prestadores de serviço. Então, o que é essa figura do contribuinte responsável? É a pessoa que vai ser responsável por reter o ISS, tá? Vamos pensar aqui. Eu sou um autônomo, então eu que presto o serviço. Então, eu que sou responsável por emitir as minhas notas e pagar os meus impostos, ok? Só que existem casos de prestação de serviços dentro de outras empresas, tá? Então, quando ocorrem esses casos, geralmente a empresa que recebe o serviço, ela fica como contribuinte responsável, tá? Por quê? Porque ela quer garantir que você que presta serviço para ela, a empresa que presta serviço para ela, seja uma empresa correta, ou seja, uma empresa que cumpre com as suas obrigações tributárias, tá? Então, quando a gente falar de contribuinte responsável, vai depender da legislação do município. A Lei 116, ela traz o norte do que pode ou não ser tributado com ISS. Mas a legislação própria, ou seja, os códigos tributários do município, ele vai dizer as demais especificidades, vamos dizer assim, tá? Uma vez instituída na lei municipal, o contribuinte responsável será obrigado a cumprir o pagamento do imposto em nome do contribuinte de fato, inclusive com acréscimo de multas e juros, tá? Então, aqui eu trouxe o contribuinte responsável vai ser quem solicitou a prestação do serviço, nesse caso que eu falei, e o contribuinte de fato é quem prestou o serviço. Então, vamos pensar em dois exemplos, tá? Vamos pensar no autônomo. Eu sou um advogado e eu estou prestando um serviço a um cliente. Quando eu sou essa pessoa do autônomo, via de regra, eu emito a nota e essa nota gera um ISS a pagar e eu sou responsável por pagar, tá? Nessa perspectiva. Então, o contribuinte de fato é quem prestou o serviço e o responsável também é quem prestou o serviço, tá? Essa situação aqui já é uma situação onde a gente está vendo uma empresa maior e ela dentro dela ela tem prestadores de serviço, que são pessoas jurídicas também, tá? Então vamos pensar aqui. Eu sou uma empresa de engenharia, estou prestando um serviço de manutenção dentro de uma determinada fábrica, tá? Então, eu tenho uma indústria, que é uma pessoa jurídica, e tenho uma empresa de engenharia, que é outra pessoa jurídica. Quando essa empresa, pessoa jurídica, vai prestar o serviço dentro da outra empresa, ele acaba sendo, essa empresa que pegou o serviço, acaba sendo esse responsável por repassar o ISS, tá? Por quê? Pelo que eu falei inicialmente. Porque ela quer garantir que os prestadores de serviço dela são pagadores dos seus tributos, ou seja, são empresas que estão adimplentes, são empresas que estão em dias com o fisco, tá? Só por isso, tá bom? Para garantir que isso acontece com o INSS também das empresas, porque ela quer garantir que ali, dentro da empresa dela, tudo está ocorrendo bem, tá bom? Mas, via de regra, quem presta o serviço é quem faz o pagamento do ISS e quem é responsável por pagar o ISS, tá? Algumas atividades na área da logística que incidem esse ISS, tá? Para vocês conhecerem, eu trouxe algumas, tá? Então, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação, guardar de bens. Outro item, serviços de transporte coletivo municipal, tá? Municipal, porque se for entre município, a gente viu lá na frente que é ICMS, tá? Serviços portuários, serviços aeroportuários, serviços de terminal rodoviário, que é o que eu falei, das taxas das empresas rodoviárias, tá?
As empresas que fazem concessão de rodovias, aquelas que você paga taxa, né, que paga pedágio, tá? Esses pedágios são prestação de serviço, tá? Eles exploram aquela rodovia, eles mantêm aquela rodovia bem estruturada e o governo determina que eles podem cobrar, tá? Então a gente chama de concessão de rodovias. Eles exploram ali aquele espaço, deixando a rodovia bem equipada, tá? E cobram pela prestação do serviço, tá? Lembre-se, gente, esses são apenas alguns serviços da área de vocês, tá bom? Então, serviços aqui, por exemplo, de depósito. É um serviço de armazenamento, por exemplo, tá? Então, você tem isso muito aqui, de pequenos armazéns que recebem materiais de outras empresas, tanto para armazenar quanto para distribuir, tá? Então, nesses casos, você tem essa incidência. É um serviço que eles estão fazendo, tá? E, a gente também tem galpões logísticos, onde esses galpões eles são alugados a outros inquilinos, né? Outros interessados. Então, é uma empresa que tem vários galpões e aluga a outra, tá? Então, ela está prestando um serviço de espaços, tá? Para a criação de depósito. Então, é uma prestadora de serviço também, ao ponto que essas empresas que entram ali, fazem esse trabalho de arrumação, de carga, de descarga, também são empresas prestadoras de serviço e vão cobrar ISS, tá bom? Então, a gente vai ter que o ISS é o Imposto sobre Serviço, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, então é sobre as mercadorias, o IPI também é sobre mercadorias, o PIS e COFINS também é sobre mercadorias, e a gente vai estudar eles ao longo das nossas aulas, tá? Hoje a gente está trabalhando sobre o serviço. Aqui eu tenho uma curiosidade, e é algo bem importante que fique claro para vocês, que está relacionado ao local da prestação do serviço e onde é recolhido o imposto, tá? Por que isso? Porque acontece muitos casos das empresas prestarem serviços em lugares diferentes da onde elas existem, tá? Como assim? Vamos pensar. Eu estou na cidade de Maceió, e eu vou prestar um serviço de jardinagem em Arapiraca, tá? E agora, a minha empresa ela é de Maceió, mas eu vou prestar o serviço em Arapiraca. Aonde é que eu pago o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço? Onde é que eu pago esse ISS? Na cidade que a minha empresa existe, na sede da minha empresa, ou lá onde eu fui prestar o serviço? Porque se a gente olhar, a gente tem dois pesos, né, diferentes. A gente tem dois lados diferentes. A gente tem o local onde a empresa existe, mas a gente também tem, olhando, se a gente olhar para as cidades, né, se a gente pensar nas cidades, é a cidade que presta o serviço, a cidade que é dona da empresa, ela gera empregos ali na sua cidade, né? Ela vai gerar pagamento de aluguel, de energia, vai ter toda a sua manutenção ali dentro daquela cidade, tá? Então, ela teria direito de pagar o ISS na sua própria cidade para que seja reinvestido na sua própria cidade, né? Então, a cidade que obtém essa empresa quer o imposto para ela. Em contrapartida, você tem as outras cidades, que geralmente são cidades menores e elas demandam serviços que não existem nas suas localidades, né? Então, as cidades onde estão essas demandas de serviço também querem que o imposto fique lá, porque ela pensa assim, ó, eu demandei o serviço aqui, por que o imposto não fica aqui? Tá? Vai ficar lá na empresa, onde a empresa mora, né? Onde a empresa está localizada, se o serviço foi prestado aqui, tá? Então fica essa disputa. Então a lei 116, né? Ela traz uma inovação, tá? E ela é mantida pela Lei Complementar 157, e ela vai determinar a tributação no local da prestação do serviço em relação a 20 situações específicas, tá? Então, qual é a regra, gente? A regra é que o ISS vai ser pago na cidade onde a empresa existe, tá bom? Então, se a minha empresa ela é de Maceió, ela vai pagar ISS em Maceió. Mesmo que ela pague um imposto, mesmo que ela preste um serviço em outra cidade, tá? Isso é a regra geral. Mas existem 20 situações específicas que o imposto vai ser pago lá na cidade onde a empresa presta o serviço, tá? Não na cidade onde ela existe. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês desses casos, tá? Desses 20 casos. Então, é, serviços de decoração, jardinagem, corte e poda de árvore,
demolição de residências, por exemplo, ou de modo geral, né? Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação. O município onde está sendo executado o transporte, no caso de serviço de transporte municipal, tá? Entre outras, tá? Na lista, no livro do Pegas, que está lá no nosso primeiro dia de aula, você tem um livro lá do Pegas, na página 531 você vai encontrar todos os casos, que são 20, aonde o imposto vai ser cobrado, o ISS vai ser cobrado na cidade onde o tributo, onde o serviço foi prestado, tá? Tá? Nos demais casos, né, que não está previsto, né, expresso aqui, o ISS será devido no local do estabelecimento prestador, tá? Então, recapitulando, o serviço ele é prestado em uma determinada cidade e, independentemente disso, o ISS é pago na cidade aonde o prestador existe, tá? Onde a empresa existe. Nesses 20 casos, apenas nesses 20 casos, é que o ISS vai ser prestado lá aonde o serviço foi prestado, tá? Então, via de regra, aonde eu pago o ISS? Na cidade onde a minha empresa existe, tá? Nos 20 casos que está disposto na lei, que eu coloquei aqui o livro do Pegas para vocês verem, esse ISS vai ser cobrado lá na cidade aonde eu prestei o meu serviço, tá? Apenas nesses casos, tá? Então, a nossa conversa sobre ISS, ela fica por aqui, tá bom? Eu vou fazer uma recapitulação para que a gente possa puxar os principais pontos, tá? Então, a gente falou sobre a Lei 116, que é a 116, que ela vai dispor sobre ISS, vai ditar as regras gerais, tá? A gente falou que esse ISS, ele é de competência do município, então quem cobra ele é o município, tá? Sua base de cálculo, ou seja, o valor pelo qual eu vou pagar o imposto é sempre em cima do valor do serviço, tá? A gente vai ter casos em que o ISS ele vai ser cobrado separadamente do produto que está junto dele, tá? Então, serviço é cobrado ISS e produto vai ser cobrado ICMS, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês dessa situação. O contribuinte, de fato, via de regra, é o mesmo contribuinte que está prestando o serviço, ou seja, o contribuinte responsável é o mesmo de fato, mas a gente tem situações onde o contribuinte, de fato, vai ser diferente do contribuinte responsável naqueles casos onde eu tenho uma empresa e o prestador de serviço, né, a empresa prestadora de serviço está lá dentro. São grandes empresas, né, eles fazem essa prática. Há algumas atividades que incidem ISS na área da logística, tá? Mas a gente tem outras e todos os serviços vão estar inclusos aqui dentro, exceto de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. E esse outro ponto que é o quê? O ISS ele é o fato cobrado, de fato cobrado na cidade onde a empresa existe, exceto para as situações onde eu tenho um, uma prestação de serviço fora da cidade, dentro dessas 20 atividades aqui. Tá bom, pessoal? É isso que a gente ia conversar sobre ISS, de forma bem objetiva, de forma bem direta, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre PIS e COFINS, tá bom?